Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrar. Vamos começar nossa semana com essa palavra de liberação. Multiplicação vai ser o tema. Vou colocar já o título aqui para a gente começar. Eu quero consagrar essa semana ao Senhor, tá? Então fiquem até o final. Como multiplicar em seu negócio. Como multiplicar em seu negócio. Então já vai entrando, já chama a colega para a gente falar um pouquinho. E o princípio que eu quero trazer aqui hoje sobre como a gente pode fazer muito com o pouco que a gente tem nas mãos. Como se libertar dessa necessidade de ter a condição perfeita, o momento perfeito para conseguir avançar. Eu lembro que há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava passando por uma transição dentro do meu negócio. Eu estava me sentindo um pouco paralisada porque o recurso não era como antes, os funcionários não tinham funcionários como antes e como se eu não soubesse lidar com aquilo. Eu lembro que um dia, num domingo, eu fui almoçar na casa dos meus pais e eu fui ajudar meu pai a preparar o almoço, né? Preparar as coisas para o almoço. E Deus usou ele para falar comigo. Ele falou: filha, usa o pouco que você tem e faça muito. Usa o pouco que você tem e faça muito. Então, essa semana é um convite que eu quero fazer para você. Usar o pouco que você tem para você fazer muito, tá? E aí eu trouxe a palavra da primeira multiplicação dos pães. Quem quiser abrir lá comigo, tá lá em Marcos 6:30. É a primeira multiplicação dos pães. Eu já trouxe para vocês 3 princípios que são aplicados nessa passagem. E hoje eu quero trazer algo que Deus me revelou lendo essa passagem, estudando essa passagem, vendo as nuances dessa passagem que ficam assim escondidos entre entrelinhas, tá? Então, para quem não conhece essa passagem, Jesus ele foi para o deserto, uma multidão seguiu ele. Ele foi para o deserto descansar com seus discípulos, uma multidão seguiu ele. Ele teve compaixão e começou a ensinar essa multidão. Então, passando-se o tempo, os discípulos começaram a ficar preocupados. Eles estavam no meio do deserto com várias pessoas para alimentar. Em dado momento eles falaram: Jesus, o Senhor precisa mandar embora essa multidão de pessoas, mandar embora esse monte de gente, porque a gente precisa, não temos o que de comer aqui. O que essas pessoas vão comer? Elas precisam ir para o vilarejo aqui próximo e comprar algo para comer. E aí, no versículo 37, Jesus, porém, responde: dêem vocês algo para comer. E aí, nesse momento, Deus fez uma coisa muito linda com os discípulos, que foi trabalhar a escassez na mente deles. Porque eles responderam: isso nos custaria 200 denários, o que provavelmente é muito dinheiro na época. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes o que comer? Então, ou seja, diante de uma dificuldade, diante de uma situação, a primeira coisa que nós também tendemos a olhar é quanto dinheiro eu preciso para fazer isso. Então, quando eu tiver a condição para fazer tal coisa, eu vou fazer. Então, por exemplo, Deus já me pediu para gravar vídeos no YouTube. Quanto dinheiro eu preciso para comprar uma câmera, para comprar uma ring light, para comprar um microfone? A nossa tendência natural primeiramente, olhar para a nossa conta financeira e pensar quanto dinheiro eu preciso para isso. E aí Jesus fez uma coisa maravilhosa e perguntou: quantos pães vocês têm? Ou seja, por mais que muitas vezes
você tenha o recurso disponível para fazer algo. Por mais que você tenha o recurso para fazer algo, um recurso disponível, você precisa perguntar a Deus o que está disponível para você tomar uma ação, tomar um passo na tua vida. Então aqui é um ponto que chama muita atenção nessa multiplicação de pães. Bom dia, Su! A gente está lá no livro de Marcos, se quiser abrir comigo, 6:30, sobre a multiplicação dos pães. Então, Deus te trouxe aqui essa manhã para falar, filha, você está focando só no dinheiro, você acha que se você tiver 200 denários você vai conseguir alimentar uma multidão, você acha que quando você tiver o recurso você vai alugar um escritório, quando você tiver recurso você vai se movimentar, mas eu estou te falando aqui, se Jesus está, há milagres para acontecer. Se Jesus está, você vai olhar para o teu cenário, você vai olhar o que está disponível, você vai pegar o pouco que você tem e você vai transformar em muito. Você vai pegar a pouca possibilidade que você tem e você vai transformar em muito. Então, eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito específica aqui, inerente à mulher, algo que Deus abençoou a mulher, a gestão. Então você sabe, o homem é a ação, a mulher, então o homem se preocupou em prover, né? Dele vocês algo para comer, a ação, mas da mulher é criação, gestão e multiplicação. E aí eu quero te chamar a atenção para a gestão aqui. Devemos gastar tanto dinheiro para dar-lhes pães? E Jesus perguntou, quantos pães você tem? Então Jesus está te perguntando essa manhã, o que você tem disponível que não é dinheiro? O que você tem disponível? Você já tem uma câmera? Você já tem um mínimo, um conhecimento? Você já tem algo para fazer? Eu lembro quando Deus me chamou para falar da palavra dele, eu falava, não, mas eu preciso terminar o carisma, comecei o carisma agora, não, mas eu preciso ler a Bíblia inteira, ainda não tinha lido ela inteira, mas ele vai te capacitar e vai te trazer as ferramentas no caminho. Então pegue o pouco que você tem e transforme muito. Não pense que você vai avançar quando você tiver dinheiro. Você vai avançar quando você tomar uma decisão, quando você colocar o teu joelho no chão e falar, pai, eu preciso tomar essa decisão aqui. Eu não tenho esse dinheiro, ou eu tenho esse dinheiro e não quero gastar esse dinheiro, porque esse dinheiro é uma reserva que eu gosto de ter. Quais as possibilidades que eu tenho aqui? Porque quando Jesus está, o milagre está. Tá? Então, não sei o que é isso, se você está precisando tomar uma decisão essa semana, um passo que você precisa dar, não decida esse passo no teu racional. Convide Jesus para entrar na situação. Convide Jesus para resolver. E eu vou contar um testemunho de 2 anos atrás. Eu precisava tomar uma decisão de um processo que estava correndo no judiciário. Ou eu precisava me posicionar para pagar aquele processo, porque ele tinha recaído sobre mim, ou ia ter penas maiores. Eu lembro que eu parei e eu orei para Deus. Antes que eu parasse a minha oração, ele falou, eu vou pagar esse processo. E quando ele falou, eu vou pagar esse processo, eu fiquei em paz, sabendo que ele cuidaria realmente de tudo, exatamente tudo. Então, a gente precisa convidar o Senhor e saber o que mais tem disponível aí, tá? E aí, continuando a nossa passagem, outra coisa que chama atenção, eu quero colocar esse olhar hoje aqui para você, sobre o próximo passo. Depois que ele viu que ele tinha, Jesus pediu para os discípulos assentar as pessoas em rodas de 50. Então, daqueles 5.000 homens que tinha ali na primeira multiplicação, Jesus colocou rodinhas de 50, pegou o pão, ele agradeceu pelo pão que tinha,
repartiu e deu em cada grupinho. Então aqui eu quero te lembrar do poder da comunhão, do poder da união. E não por acaso, na palavra tem várias passagens que falam: onde 2 ou 3 estão reunidos, aqui eu estou. Onde 2 concordarem aqui na terra, isso será ligado no céu. Então esse é o poder da comunhão. É o poder de quando a gente pega o que tem e fala: nossa, eu precisava de mais alguma coisa, mais uma habilidade. Eu não tenho, mas o meu colega tem. Então eu vou entrar em comunhão, eu vou me aliançar, eu vou sentar junto e a gente vai repartindo aquilo que a gente tem. A gente vai compartilhando aquilo que a gente tem. E desse pouco que nos foi entregue, eu vou transformar em muito. Então, o isolamento, isso é muito comum se a gente está passando por algum deserto, se a gente está passando por um momento de dificuldade. É muito comum a gente querer se isolar, se colocar num canto, ficar pensando muito. Então, se você está nesse momento, não se isole, fique em comunhão. Fique com pessoas, divida ideias com pessoas. Se você está precisando de uma nova ideia de negócio ou de um aconselhamento para avançar, se aconselhe com sábios, se aconselhe com pessoas que já passaram por isso que você está passando. E tenha momentos de comunhão, seja na igreja, seja numa célula, seja ligando para um colega e contando o que você está passando. Mas não deixe de estar em comunhão com as pessoas que você precisa. E aí, então, 3 pontos aqui, né? Ação, gestão, convidar Jesus para a sua situação e comunhão. E aí, o que me chama a atenção é que, pega isso comigo, quando a gente reparte aquilo que já foi nos dado, né? Quando a gente reparte as sementes que foram nos dadas, quando a gente começa e vai derramando. Quem aqui já passou por isso? Tava por uma situação ruim, mas quando eu comecei a servir, derramar, me movimentar, as coisas voltaram a fluir. Comenta aqui pra mim. Tá? Então, uma outra coisa que chama muita atenção na multiplicação dos pães, é uma passagem que eu sou apaixonada e eu estudo profundamente ela, e cada vez que eu estudo eu tenho novas revelações, é que todos começaram a repartir os pães e os discípulos serviram o povo. Jesus poderia ter servido o povo, ele poderia ter pego o pão e ele poderia ter servido o povo, mas ele preferiu contar com os discípulos. Jesus poderia fazer o que ele está te pedindo para fazer, mas ele prefere contar com você. Jesus poderia vir na casa de alguém e falar do amor dele, mas ele prefere contar com você. Ele prefere contar com a tua ajuda, com a tua ação. Muitas vezes eu vejo mulheres orando, porque eu quero a provisão financeira. Qual a ação que você tomou para essa provisão chegar? Qual ação você já está tomando? Me lembra muito do livro de Eclesiastes, né? Lança teu pão sobre as águas. Reparte com 5 até com 7. Porque em algum momento isso voltará. Semeie de dia, de manhã, mas à tarde não pare de semear. Porque você não sabe qual semente será boa. Se ambas ou uma só. Então continua semeando. Quando a gente para, o fluxo para. Notem aqui na multiplicação dos pães, quando as pessoas estavam satisfeitas, de barriguinha cheia, pararam de dividir, pararam de agradecer, dividindo um com os outros, a multiplicação parou. Quando você para de semear, quando você para de fazer, a provisão para. Mas quando você continua fazendo, continua se movimentando e andando, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. E os discípulos seguiram a voz de Jesus
crendo que Ele faria um milagre. Então, se você ora para uma situação, Deus já te pediu um movimento, já te pediu uma ação, faça, mas creia. Não faça pensando, talvez essa semente não vai brotar. Não faça incrédula, faça crendo. Faça crendo. Então, no final, eles recolheram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. Quem continuar semeando em comunhão, fazendo aquilo que Jesus já pediu para fazer, vai sobrar, vai ter além. Você talvez está orando por um milagre, mas se você semear com amor, fazer aquilo que Deus já pediu para você fazer, você vai ter uma colheita, você vai ter um retorno que você não espera. E é muito comum de mulheres muito masculinizadas, eu era essa mulher, de querer ter resultados muito rápidos. Resultados muito imediatos. Eu planto hoje, já quero saber o que retorna, né? ROI, né? Retorno sobre investimento. Eu era essa mulher, não ia para um evento que eu não conseguisse calcular o ROI. E se Deus às vezes quiser te levar num evento só para você tocar uma mulher, só para você falar do amor de Jesus para uma pessoa? E hoje o meu devocional, ele me chamou muita atenção, que ele falava sobre subir de nível com Deus. E ele falava, pare de reclamar. O que eu preciso ver resultados na minha vida? Então eu coloco minha esperança em Deus e eu não perco nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Eu não perco nenhuma oportunidade de falar o que Jesus fez na minha vida. Eu não perco nenhuma oportunidade de me aprofundar em relacionamento. Então, se você quer subir de nível, faça esse movimento também na tua vida, tá? Então, essa é a nossa live de hoje. Consagre essa semana ao Senhor. Peça um alinhamento dos céus. Peça, Senhor, alinha o que o Senhor já liberou nos céus. Tira comportamentos que estão te paralisando. Tira pessoas que estão te paralisando. Começa a fazer aquilo que Deus já te pediu, mesmo imperfeita como somos e sempre seremos. E você vai ver a mão de Deus na tua semana. Eu quero consagrar essa semana, que essa semana seja uma semana de céus abertos, alinhamento do céu, que você possa receber dele aquilo que ele já tem pronto para você. Amém? Beijão a todos que participaram. Eu declaro uma semana abençoada. Um beijo e até a próxima live.